Muito obrigada. Bom dia. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, presidente dessa comissão, eu agradeço muito pelo convite à Rede Sara, na pessoa da doutora Lúcia Viladino Braga, neurocientista e presidente da Rede Sara. Senhores expositores, participantes desse debate, já ao longo desta manhã, tantos assuntos já vieram à discussão, mas eu espero de verdade somar, auxiliar nos debates e encaminhamentos dos trabalhos de hoje, desta audiência pública, visando que a acessibilidade melhor e, portanto, o direito de ir e vir, com respeito devido, quando fazemos uso do espaço público. Os pilares da educação e segurança do Programa de Prevenção de Acidentes criado pela Rede Sara, do qual eu faço parte, e criado para atender jovens estudantes do ensino fundamental, tem um propósito de transformar, desconstruir hábitos errados, focar em atitudes seguras e, assim, objetivamos a preservação da vida com qualidade, que é algo que nós perseguimos todo o tempo na Rede Sara. É um centro, a Rede Sara, de neuroreabilitação, cujos tratamentos são de referência dentro e fora do país. Nas 9 unidades que nós mantemos nas capitais brasileiras, nós temos um mapa da violência que, ora, eu reproduzo aqui para os senhores. Essa pesquisa, ela foca o paciente internado. Isso nos facilita, uma vez que o acesso desse paciente está ali, né? Não precisamos marcar uma possível entrevista. E nós focamos, então, o ano 2000 e depois de 2009 a 2014. Pois bem, esse perfil dos pacientes, o acidente de trânsito é o trauma mais recorrente, como os senhores podem observar. Em 2000, nós tínhamos 38% dos nossos pacientes internados por traumas. Eles foram vítimas de acidentes de trânsito. Em 2013, para trazer, então, mais para próximo da nossa realidade, esse número era de 46%. Em 2014, 49%. É o trânsito, sem dúvida, o grande maior causador de politraumas. Depois são as quedas, que aqui também vale uma ressalva. A população, à medida que envelhece, as quedas se acentuam com gravidade. Então, são quedas acarretam traumas graves, principalmente a partir dos 60, 65 anos. Em seguida, chama a atenção também das agressões por arma de fogo, prática de esporte, acidente por mergulho e outras causas externas. Quando eu falo em saltos, mergulho, eu me refiro a saltos de ponta, os saltos ornamentais, como são conhecidos. O meio de locomoção que eu acho que a gente precisa reforçar enquanto acessibilidade e uso do espaço público. O histórico do acidente, quando ouvimos os relatos dos pacientes, o acidente é o grande causador e com mais vítimas. Já foi pior em 2000, 54% estavam no automóvel no momento do acidente. Em 2013, como os senhores podem ver, esse número já caiu para 38%, em 2014 caiu para 35%. Bom, ainda é considerável. Mas o meio de locomoção que mais cresce nas grandes cidades, também hoje, e é o que mais traz sequelas individuais, são as motocicletas. Em 2000, 22% foram feridos em motos. Comparemos, então, esses números agora com os últimos números de 2013 e 2014. 47% em 2013, 2014, 49%. Um outro referencial que eu acho que é bastante significativo para esse debate é o extrato da violência no trânsito envolvendo o pedestre. Foram 7% dos nossos pacientes vítimas de um atropelamento. E esse número se manteve nos 3 últimos anos, 7%. Mas eu ressalto, senador, não é confortável. Por quê? Porque o perfil que chega para a reabilitação no SARA é o perfil que é salvo. Aquele momento do acidente é um momento crucial em nível de agressão e muitos não sobrevivem no ato de um atropelamento. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que já os senhores representantes
também da segurança no trânsito trouxeram a questão dos acidentes nas rodovias. São os locais relatados pelos nossos pacientes quando se referem a acidentes. Entre 69%, mais ou menos, e 76% se acidentaram em rodovias. Em 2013, nós tivemos esse número aqui substancial, 76% se feriram numa rodovia, numa pista de uma rodovia, e em 2014, 71%. Essa é a história que a gente ouve com mais frequência nos relatos dos nossos pacientes. Em termos de gravidade, os acidentes de trânsito trazem politraumas, acidentes medulares, acidentes cerebrais. E quando eu falo acidentes medulares, a região cervical, portanto, que é altamente mobilizante, é uma preocupação constante no nosso cotidiano de atendimento. Ressalto também os acidentes nas vias urbanas, né? Nós temos aí um número significativo. Nós registramos em 2019 19% dos nossos pacientes se feriram numa estrada de terra. Já em 2013 nós tivemos esse número, gostaria de voltar. Em 2013, 15%, em 2014, 19%. Estradas de terra são estradas menos favorecidas, infelizmente. Nós estamos mais expostos a uma tragédia. São estradas não pavimentadas, não sinalizadas, sem infraestrutura, sem segurança, sem socorro. Foram 10% no ano passado, o mesmo número, como os senhores podem observar, em 2013. Nós temos estatísticas que demonstram também, a exemplo dos senhores que cuidam da segurança, que são os dias de maior risco. Finais de semana, sem dúvida. O uso de bebida alcoólica é um elemento agravante, sem dúvida. Gostaria também de falar sobre o gênero, né? As mulheres são as que menos se expõem nesses riscos. Em compensação, os homens são os que mais se vitimizam nesses traumas. Aqui, Então, observem que em 2014 esses números também nos surpreenderam. Mulheres, 40,2% se feriram em 2014. Homens, em 2014, 59,8%. Os senhores observam friamente, parece uma diminuição, mas não é confortável também quando olhamos os traumas altamente incapacitantes. Eu acho que é isso que eu gostaria de ressaltar agora. As lesões medulares e os traumatismos crânioencefálicos são as maiores sequelas dos acidentes automobilísticos. No ano passado, 77% se feriram com lesões medulares. E vale lembrar, é o sistema nervoso central. Ainda na medicina não temos o que nós confortavelmente gostaríamos de ouvir no hospital, que é quanto tempo, senhor médico, eu me curo? Essa resposta ainda demanda de longos anos de pesquisa. A Rede Sara está na ponta em termos de pesquisas. Então, na verdade, é o grande desafio para a medicina mundial. E aí é que eu acho que a questão da prevenção que eu trabalho é tão importante. No ano passado, então, 77% tiveram lesões medulares. Em 2013, esse número foi um pouco maior, 79%. Traumatismos crânioencefálicos, quando falamos em lesões do sistema nervoso central, é acentuado também. Vejam, senhores, aqui, olha, em 2000, 21%. Em 2013, 13%, em 2014, 15%. Mas também, quando falamos em gravidade, as lesões neurológicas também nos preocupam muito. 2% parece pouco, numa visão macro, porém, é uma lesão altamente incapacitante. Então, uma lesão, eu já considero uma lesão, nós já consideramos lesões graves. Senhores,
eu gostaria de descer a detalhe um pouquinho mais, quando falamos em lesões na medula. As lesões na medula, nas áreas mais baixas, que nós chamamos de paraplegia, que afetam os membros inferiores, representam um maior volume de queixas de perdas de sensibilidade e movimento dos nossos pacientes vítimas de um acidente de automóvel. Foram 59%, como os senhores podem observar no gráfico, em 2013, 60% em 2014. A tetraplegia é uma lesão ainda mais comprometedora, inclui a perda também dos movimentos e sensibilidade nas partes superiores do corpo, incluindo membros superiores, e a tetraplegia é a lesão mais incapacitante, onde o paciente precisa contar com mais apoio, mais dedicação dos nossos profissionais num trabalho interdisciplinar, que é assim que o SARA se dedica e trabalha em todas as unidades, nas 9 unidades no país, onde mantemos o funcionamento da rede SARA. Quando afeta a área cervical, pode até mesmo comprometer a capacidade respiratória. Essa lesão foi o diagnóstico de 41% dos nossos pacientes em 2013 e 40% em 2014. Um outro ponto importante que eu acho que a gente precisa trazer para debates é um instrumento tão corriqueiro, todo mundo tem no seu veículo, mas nem sempre fazemos uso. As questões eu acho que cabe discutir. A falta do uso do cinto de segurança ainda é algo que nos impressiona nos nossos números quando ouvimos os relatos dos pacientes. Condutores, motoristas, 60% não usavam cinto de segurança na hora do acidente, nos registros que nós temos relativos a 2014, como os senhores podem observar ali. 56%, portanto, em 2014. Em 2013, nós temos esse número um pouquinho menor, 60%. Passageiros do banco da frente, banco dianteiro, parece que o condutor não é muito ouvido. Então, olhem só, os números são maiores. Se a gente comparar só 2013 e 2014, esse número foi menor em 2000, onde a gente usou a primeira referência. Então, 2014, 66% dos ocupantes do banco dianteiro não usavam cinto de segurança na hora do acidente. Em 2013, 70%. Banco de trás, observem os senhores. Em 2000, esse número já foi bem maior. Nós tivemos 86%, 80%. Esse número vem caindo. 2013, 76%. Em 2014, 68%. Sem dúvida que a fiscalização vem se mantendo mais efetiva. Mas, ainda assim, somos um tanto negligentes no nosso país em relação ao uso do cinto de segurança. Por isso, senhores, a Rede SARA intensificou os programas de prevenção de acidentes, principalmente acidentes no trânsito. Esse que eu integro, o programa de prevenção que é voltado a jovens. Nós entendemos que é ali que você constrói um futuro indivíduo mais consciente, mais preparado e, quem sabe, um condutor que não vai provocar tantos desastres no trânsito. Intitulamos assim Educação para toda a Vida, que eu acho que realmente ali você semeia para toda a vida, e eu já concluo. Tem mais 5 minutos. Eu participo desse programa. Levamos, então, aos auditórios da Rede SARA esses conceitos de informação de prevenção no formato de palestras. Eu também ministro algumas palestras. Uma linguagem bem lúdica, bem infantil, porque a gente precisa atingir esse público. Ali estamos no centro aqui da Asa Sul da Rede SARA, no auditório da Rede SARA. Usamos uma linguagem, então, bastante focada no lúdico. Também temos informações sobre acidentes caseiros, acidentes domésticos, acidentes nas escolas, como atravessar a faixa de pedestres, o uso da sinalização de mãos, que parece tão simples, tão básica, mas quanto ela é importante, que ela envia comandos cerebrais para aquele condutor. Então, portanto, aquele condutor será sensibilizado e as áreas vão contribuir para uma atenção maior, não é?
Nós também trazemos para o cotidiano dessas crianças situações do trânsito onde elas estão. Então, por exemplo, aqui, olha, atravessar a faixa de pedestre, não fugir de uma faixa de pedestre onde a gente não será realmente respeitado devidamente, não usar o corredor, que isso a gente só assiste no Brasil, os senhores que trouxeram debates, informações numa visão internacional, com certeza, isso a gente assiste no Brasil todos os dias, os corredores, que são corredores de motos, corredores de acidentes, a sinalização devida em todo momento, não descer, eu acho que isso aqui é importante, eu sinalizar, quando nós trazemos essa informação para a criança, por mais que tenha uma faixa de pedestres, não devemos descer pelo lado, pela via, pela pista, e sim pelo lado da calçada, onde, ao abrir uma porta, eu posso comprometer a vida de um motociclista ou de um motoqueiro, uma pessoa que trabalha fazendo sua entrega na rua. Com abrir de portas, eu posso provocar um acidente, pode ser fatal. Então, usar realmente todos os instrumentos de segurança e, claro, a educação, eu acho que em todo momento a gente deve fazer uso. Então, nós também tratamos com essas crianças o momento certo e como atravessar. Quando eu estou na condição de um ciclista, eu estou fazendo uso de um veículo. Então, eu não posso atravessar a faixa de pedestre usando aquela bicicleta. E eu acho que isso é importante, trabalhar essa questão com a criança, né? Por mais que a criança esteja num campo de futebol e vai salvar sua bola, naquele momento despertar quanto custa a vida. Eu acho que é um exercício que eu faço sempre com eles. Qual é o custo da sua vida? Quanto custa a bola? Quanto custa a sua vida? Eu acho que isso é importante, não é? E o veículo, que num fator surpresa, realmente ele pode vir sobre a gente. Trabalhamos as sequelas mais graves, que são tão comprometedoras, e ali, a título de informação, a gente grifa assim: o cérebro é o piloto do seu corpo. Se ele for atingido, tudo será modificado, eu acho que é importante. E aí nós passamos vídeos, que aqui eu trago só a título de ilustração. Medula, por que tanto cuidado com ela? É o sistema nervoso central, portanto, o cérebro manda mensagens via medula, e a medula, como uma grande avenida, distribui, e não pode estar congestionada, distribui essas informações para todo o corpo, porém ela é frágil, e em caso de lesão, realmente ela não responderá, não é? E quanto mais alta a lesão, mais grave. Então, é isso que nós abordamos. Abordamos também histórias de pacientes que trazemos, uma vez que a família nos autoriza, né? Colocamos, ilustramos que o não uso do cinto de segurança, o não uso corretamente do cinto de segurança, o não uso desse instrumento elevado que favorece a boa colocação do cinto de segurança, porque a criança reclama e, quando diz que não gosta de usar o cinto de segurança, procede, porque o cinto mal colocado machuca o pescoço e pode trazer uma lesão cervical pela frente, né? Então, o cinto de segurança. Mal sentados, inclinados, podemos ser enforcados por um cinto de segurança. Então, tudo isso é assunto para a gente disseminar nessas palestras, o local correto de se sentar no carro. Com certeza que um bebê não deve ser transportado no banco da frente. Histórias de jovens, de crianças até os 7 anos, nós trazemos, uma vez que há autorização também dos pais. Esse jovem, eu já concluo, que se acidentou com um cinto de segurança, um cinto subabdominal, que pode ferir a medula, não é? O motorista, ele bebeu bastante, diz Amanda Luiza, 18 anos, que ficou tetraplégica. Então, senhores, é isso que a gente traz a título também de debate, ilustração, mas é a realidade de um cotidiano, de um centro de reabilitação, não é? Queremos e propomos a esses jovens mudanças de hábito, beber e dirigir, que não é uma prática nem legal e nem segura. Isso é algo que a gente trata com esses jovens. E eu já concluo dizendo que a Rede Sara trata os pacientes, mas há muito tempo se dedica também a educar, difundir informações, porque essa é uma forma também de cuidar da sociedade. Muito obrigada. Muito bem.